Olá, abençoados do Afinal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para te dar um recado que, se você ainda não assistiu o nosso vídeo sobre traição lá no canal, tá muito bom o vídeo. E eu convido você a assistir o vídeo no nosso canal, lá no YouTube, Afinal, o que a Bíblia diz. Gente, tá todo mundo mandando uma pergunta assim pra mim lá no YouTube. Pastora, por que tá todo mundo ficando meio doido nessa quarentena? Eu não vou gravar um vídeo falando sobre isso, mas eu vou fazer aqui um pequeno vídeo pra vocês, pra nós refletirmos juntos, por isso que eu estou fazendo ao vivo e não em microvídeos, pra nós refletirmos juntos. Já percebeu o quanto nós estamos sendo literalmente levados a refletir sobre coisas que antes para nós eram assim completamente certeiras? Por exemplo, antes da pandemia, nós estávamos 100% certos de que a nossa condição política, socioeconômica, financeira, econômico-financeira, tal, estava adequada, estava equilibrada. Todas as pessoas estavam assim tranquilas em relação às decisões que estavam tomando. Claro que eu não estou dizendo que estava todo mundo muito bem financeiramente. O que eu estou dizendo é que todo mundo estava meio que dominando o que praticamente aconteceria no ano de 2020. Muitas pessoas estavam se apoiando em decisões tomadas, projeções, estratégias para o ano de 2020. Decisões que essas pessoas tinham pensado em tomar. O que eu estou dizendo é, quando veio a pandemia, e muitas vezes a gente coloca a nossa esperança no trabalho, coloca a nossa esperança em promessas, coloca a nossa esperança em governos, colocamos a nossa esperança em questões financeiras. E quando essa pandemia chegou, ela colocou em descrédito, muitas vezes, aquilo que mais era o nosso apoio. Então, quando a gente se vê numa situação em que a gente apoiava e tinha certeza que aquilo nos sustentaria e de repente a gente descobre que tudo pode desmoronar, a gente meio que fica meio doido. Então essa é a pergunta. Por que tá todo mundo ficando meio louco, pastora? Por que mesmo cristãos, conhecendo a palavra de Deus, muitas vezes a gente tá meio que com alguma incerteza, um pouco abalado, um pouco angustiado, um pouco ansioso? Por quê? Porque nós temos permitido que outras coisas assumam o lugar do governo e do controle de Deus nas nossas vidas. E quando nós permitimos que outras coisas, pessoas, governos, dinheiro, seja o que for, assumam o lugar de controle, de constância, de sustento na nossa vida, algum momento isso vai dar uma mexida e nós vamos mexer juntos. Quando o ser humano já adquiriu a habilidade de simplesmente questionar a autoridade de Deus, questionar os atributos de Deus, será que Deus é Deus? Será que realmente Deus tem poder? Que são esses os questionamentos que a maioria das pessoas estão tendo hoje em dia. Será que Deus é Deus? Será que Deus tem poder? Será que Deus me ama? Será que Ele existe? Será que o céu existe? Será que a Bíblia é verdade? Será que a Bíblia não é uma junção de palavras humanas? Será que o que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer mesmo? Nós começamos a questionar os atributos de Deus. Nós começamos a questionar a própria autoridade da pessoa de Deus. Eu tenho falado isso em alguns stories e volto a falar aqui para todo mundo do final que a Bíblia diz para a gente refletir junto nessa manhã. Quando eu não tenho Deus como meu sustentáculo, como a minha força, como o pilar que sustenta a minha vida, como a palavra de Deus mesmo diz, a pedra angular, a pedra que é capaz de sustentar todas as coisas, e eu começo a sustentar a minha vida pelas notícias, pelas pessoas, pelas circunstâncias, quando algo acontece semelhante à pandemia, ou até menor, quando alguma coisa acontece dentro do nosso trabalho, quando alguma coisa acontece dentro dos nossos relacionamentos e nós estávamos seguros naquilo, nós tendemos a rachar a nossa consciência, a nossa psique.
é quando a gente fica um pouco neurótica, é quando a gente fica um pouco perdendo o controle do que antes era real, aceitável para nós. Então tem muita gente hoje, mesmo conhecendo a Deus, que tem dificuldade, tá tendo dificuldade de dormir, tá tendo insônia, pesadelos, está questionando sua própria personalidade, sua própria identidade. Muitas pessoas hoje estão passando por processos de ansiedade, depressão, processos de angústia, processos de questionar a sua própria identidade. A angústia, ela é justamente isso, ela é um sentimento que gera depressão, é um sentimento que gera a ansiedade, é um sentimento que gera outros tipos, né, de sentimentos. Por quê? Porque ela justamente vem para nos mostrar que tem algo de errado com as nossas estruturas. Que nós colocamos muita força em estruturas que não tinham tanta força assim. Bom, como resolver isso? Voltar-se para Deus. Quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, nós voltamos a ter estabilidade. Nós voltamos a ter consciência de que as coisas podem oscilar. De que tudo que eu coloquei, vamos dizer assim, que eu joguei as cartas da minha vida aquilo pode oscilar, que as circunstâncias elas vão oscilar mesmo, que nada é muito certo, que nada é muito concreto nessa vida, que as coisas até mesmo que parecem que não vão balançar, na vida elas vão balançar. A única coisa que permanece, na verdade não é uma coisa, é a presença de Deus. O único que permanece é Deus. E quando eu volto os meus olhos para Deus, quando eu volto os meus olhos para Ele como aquele que vai governar minha vida, então essa angústia, essa ansiedade, esse sentimento de inquietação, de irritabilidade, tem muitas pessoas que estão passando por isso, estão inquietas, irritadas, nervosas, com insônia, com enxaquecas, com dores de estômago e tantos outros sintomas de perda de controle. Por quê? Porque a gente sentiu que aquilo que nos dava controle mexeu, ruiu. Então, voltar-se para Deus e entregar-se mesmo para Deus. E Deus, eu confio no Senhor, eu vou voltar a confiar nos teus atributos, eu vou voltar a confiar na tua palavra, eu vou voltar a acreditar que o Senhor é Deus, eu vou voltar a acreditar que eu preciso do Senhor, eu vou voltar a crer na tua palavra de maneira em que não são as circunstâncias, nem as pessoas, nem os governos, nem os recursos que estão na minha vida ou na minha mão que vão dizer se realmente vai ou não acontecer, mas é justamente a tua presença, a tua palavra na minha vida. Eu vou fazer um desafio para vocês. A partir do momento que você começar a colocar isso em prática, você vai perceber que vai baixar, o nível de estresse seu vai baixar, o nível de inquietude vai baixar. As pessoas estão perdendo um pouco da noção da sua própria identidade porque perderam essa identidade de autoridade de Deus. E não tem onde se segurar. Na hora que o barco deu aquela chacoalhada, elas não conseguem se segurar. Por quê? Porque elas não estavam na confiança de que Deus seria, de fato, a melhor opção, a melhor escolha. Então, volte-se para o Senhor, volte-se para a palavra de Deus. Abra o seu coração em relação ao que Deus pode fazer na sua vida. Saiba que eu tenho experimentado na minha própria vida e também tenho visto milhares de pessoas declarando essa mesma verdade. Voltar-se para Deus em tempos de tristeza, em tempos de angústia, em tempos de ansiedade, é um voltar-se mais forte. Porque às vezes, quando a gente fala assim, voltar-se para Deus, é como se a pessoa tivesse saído da presença de Deus. E não é. Você não precisa ter saído da presença de Deus para se voltar para Ele. Você pode estar na presença de Deus, mas voltar os olhos para Ele ainda com olhos melhores, mais maduros, com olhos que conseguem ver melhor, com mais clareza, com mais singularidade os atributos de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, todo mundo passa por situações que estão sendo balançadas, abaladas. Porém, a palavra do Senhor diz que nós nunca seremos destruídos por nada, porque Deus é a nossa força, Deus é o nosso refúgio. Então, se você tem sentido que a sua identidade tem sido abalada, que as suas emoções estão sendo abaladas por situações,
Porque o que acontece? A pandemia, ela não é só a pandemia, ela é tudo o que a pandemia trouxe. Ela trouxe um abalo em todas as estruturas que o ser humano havia construído para si, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade, eu vou dizer oportunidade porque a gente não escolheu. Então, foi uma oportunidade, né? Quando nós temos a oportunidade de passar por algo que nos mostra que tudo é abalável, mas que a presença de Deus não é, e que Deus jamais vai permitir que a gente fracasse dentro dessas oportunidades, dentro dessas circunstâncias. Então nós voltamos os nossos olhos para Deus, equilibramos toda a nossa vida e conseguimos vencer. Quando nós estamos com os nossos olhos muito postos nos problemas, nós nos tornamos incapazes de ver soluções. Por quê? Porque para onde a gente olha tem problema. E o problema, de fato, às vezes está começando dentro da gente. Essa visão de ver as coisas só de uma maneira, ela vem de dentro e não de fora. Então, peça ao Senhor que trabalhe o que está acontecendo dentro de você. Trabalhe as coisas que estão acontecendo dentro de você. Porque, às vezes, nós lidamos com inverdades como se elas fossem verdades. Sentimentos não tratados como se eles fossem a realidade. Então, vamos pedir a Deus que trabalhe dentro de nós. Peça isso nessa manhã, já quase o horário do almoço, que Deus trabalhe realidades dentro de você. Que Deus trabalhe coisas que nós nem imaginávamos que precisavam ser trabalhados. Para quê? Para que Ele seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia, ou no dia da situação difícil, ou no dia em que nós nos questionamos em relação à nossa própria vida, à nossa existência, à nossa história, às nossas decisões. Aproveite essa oportunidade e volte os seus olhos para Deus, volte os seus olhos a ver o que Deus pode fazer por você, porque Deus não está distante, Deus não está ausente, Deus Ele quer operar na sua vida. Gente, eu comecei o vídeo falando, se você não assistiu o vídeo sobre traição lá no YouTube, afinal o que a Bíblia diz, vai lá, tá muito legal o vídeo. E essa semana vai entrar no domingo um novo vídeo falando sobre dependência emocional e culpa. Gente, quem nunca entrou num relacionamento que havia pelo menos algum nível de dependência emocional? Quem nunca na vida, não precisa ser relacionamento de namoro ou casamento ou noivado, você pode falar isso sobre amizade, até mesmo relacionamentos entre patrão e empregado, tá, gente? Quem nunca viveu em relacionamentos de culpa, onde a culpa ronda, né? Sabemos que o sentimento de culpa é algo que acompanha a gente. Como lidar com a culpa? Como vencer um relacionamento de dependência emocional? Como detectar um relacionamento de dependência emocional? Foi uma seguidora nossa que pediu esse tema sobre dependência emocional e culpa. E se você tem algum tema que você deseja que a gente fale, nós estamos falando bastante sobre relacionamento, né? A partir de agora a gente vai começar a gravar mais, porque o pessoal tá pedindo bastante tema sim. Então, se você tem algum tipo de tema que você deseja que a gente fale no canal, entra lá no YouTube e acesse os comentários dos vídeos que nós vamos responder a você e gravar sobre o tema que você escolheu. Gente, eu desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima quarta-feira.